Estamos ao vivo então, sejam bem-vindos, essa é a nossa live número 235, nessa manhã de quinta-feira. Vamos então para a nossa primeira live do dia. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aqui através dos comentários. Hoje vamos falar de um assunto que é um assunto que corrói maximamente a alma de muitas pessoas, que é o assunto da inveja, né? Então, quando a gente fala de alguns vícios, né, a gente precisa entender assim, o quanto é difícil, muitas vezes, né, o nível da gente conseguir declarar que esses vícios estão ali presentes nas nossas vidas, né? E a inveja é um desses que tem um nível de dificuldade muito grande, né? Ninguém se declara invejoso, é difícil a gente ver alguém se declarando, poxa, eu realmente estou me deixando levar, estou me deixando perder, né, para esse vício chamado inveja, né? Quando são outros vícios, a pessoa até brinca, até faz piada, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho um vício da preguiça, né? Eu sou meio preguiçoso mesmo, estou um pouco cansado, coisa do tipo. Ou então, sei lá, quando a pessoa é muito irada ali, né? Quando ela se deixa levar muito pela raiva, não consegue ter a virtude da temperança, ela fala, né, disso aí numa boa. Agora, a inveja é um vício do qual a gente precisa ter muita atenção, porque eu costumo dizer que a inveja ela tem vida própria, né? Se a gente não tem atenção em relação a isso, a gente acaba se perdendo muito fácil, né? Então, como que a gente começa a perceber se isso está presente na nossa vida e como é que a gente consegue, de repente, perceber se está presente na vida das outras pessoas, até mesmo para conseguir ajudá-las, né? É muito comum, eu não sei se vocês já concordam e já viram esse tipo de situação, aquelas pessoas que ficam assim, de repente elas estão ali elogiando uma pessoa, elas até são gratas por aquela pessoa em relação a algo que a pessoa fez. Poxa, fulano ali é uma pessoa boa em relação a isso, aquilo, etc, etc. Aí, logo em seguida, após os elogios que ela faz, vem logo em seguida um mas. Mas aí ela traz um defeito que a pessoa tem, né? Ou então a vida toda ela admirou aquela pessoa, mas aí ela estava ali, de repente, esperando um vacilo, um certo deslize daquela pessoa. E aí quando a pessoa tem ali, fala alguma coisa que ela não gostou, ou defende alguma ideia que ela é contrária, e aí pronto, né? Aquela situação ali pequena já é o suficiente para a pessoa virar as costas, né? Então isso é muito comum e isso a gente precisa entender que pode parecer assim, não, isso é somente uma divergência de opinião. Não, na verdade, a gente precisa estar atento e entender o seguinte: quando eu lido com a minha vida, eu lido com as minhas relações dessa forma, né? Como se eu tivesse ali um porrete atrás da porta esperando que alguém faça algum tipo de vacilo para eu ir lá criticar, para eu ir lá apontar o dedo. Ainda que a pessoa tenha feito muitas coisas boas, saiba, a gente está se deixando dominar pelo vício da inveja, né? Essa pessoa é maravilhosa, mas, né, ela defende tal ideia. Ela é maravilhosa, mas... Então isso a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque se a gente está querendo, né, ter relações com alguém, com a perfeição das pessoas, a gente está, de certa forma, se deixando levar pela inveja. Por quê? Porque, primeiro, já diz aquela máxima, né? Ninguém é perfeito, né? Então, quando a gente está acusando um defeito de alguma pessoa, olha, ou se você é a pessoa que está sendo acusada, minimamente você não era para se sentir nem um pouco abalado com isso, era para pensar, nossa, você achou mesmo que eu era perfeito? Acho que a coisa mais comum é termos defeitos, né? Ou, às vezes, ter algum tipo de deslize, alguma coisa que a gente não tinha intenção, mas acabou errando. Agora, quando nós somos a pessoa que fica ali o tempo todo esperando, né, como um radar ali, né, tentando captar, agora, não, eu admiro essa pessoa, mas ela não pode ser tão boa assim, ela vai cometer algum vacilo, e aí no momento que ela cometer esse vacilo, eu vou sair ali, vou pegar o meu porrete que está atrás da porta, pronto para bater na cabeça dela. Mas que é isso? Isso não, quando se trata de relações distantes, né, às vezes, sei lá, tem pessoas que têm uma vida pública e estão mais ali expostas, né? Então, né, o próprio programa Big Brother é um grande exemplo disso, né? As pessoas estão ali olhando a vida das pessoas para ver quem vai ser aquele que vai vacilar para eu fazer o cancelamento, né? As redes sociais também trazem muito isso. Só que quando a gente está falando de relações distantes, aí o prejuízo não é tão grande, né? Sei lá, de repente aquela pessoa que é o teu professor, de repente aquela pessoa que é o teu ídolo, né? na música, na arte, aí tudo bem, os prejuízos não vão ser grandes na vida. Agora o problema é que eu vejo isso muito presente também nas relações próximas,
né? Muitas vezes as relações mais próximas possíveis, né? Às vezes marido e mulher, namorado e namorada ali invejando um ao outro de uma forma silenciosa, né? De uma forma inconsciente, sem perceber. Parece que os dois estão numa relação onde deveriam estar caminhando para o mesmo lugar ou se apoiando, e parece que os dois, mesmo sendo marido e mulher, mesmo sendo namorado e namorada, ficam numa competição interna, do tipo assim, poxa, não, eu amo minha namorada, eu amo meu namorado, mas se ele crescer na vida, se ele ficar muito distante de mim, se ele for muito superior ou se ela for muito superior, daí já é o suficiente para eu me incomodar. Isso traz uma inveja escondida, né, por trás daquilo ali. Eu quero a pessoa junto comigo, mas se ela se tornar, se ela evoluir demais, pronto, já é o suficiente para eu achar uma crítica para fazer. Você está sendo de repente muito, você está sendo muito extremo, né? Você está se dedicando muito a alguma coisa. Começa essas desculpinhas mais esfarrapadas que estão na verdade escondendo essa tal da inveja que eu falo que corrói a alma das pessoas. A gente precisa ter muita atenção, porque como eu falei, quando isso está envolvido nas relações distantes, né? No teu ídolo, no teu artista favorito, no teu professor, não tem problema. O problema é quando isso, quer dizer, problema tem, né? O ideal é não ser assim, não ser uma pessoa assim. Agora, o problema é quando isso está presente nas relações mais próximas e você nem percebe, né? Quando o amor deveria estar envolvido naquela relação, ele dá lugar à inveja. Isso é muito grave, isso é muito ruim, isso é muito feio no fim das contas da tua vida, né? Então, às vezes também você está com os amigos, né, ali, e você quer ter a relação de perfeição com o outro. A pessoa está ali, ela te ajuda, ela faz o tempo todo coisas boas para você, mas se ela dá um vacilo já é o suficiente para você sair bravo com aquela pessoa, sair falando mal. Que coisa feia isso, né? Outra coisa também que é remédio, né, para a inveja, que a gente precisa entender também, é que a gente não deveria em nenhum momento da vida, e isso é uma visão de olhar, pega essa chave aqui, é importantíssimo para a gente conseguir combater esse mal chamado inveja, que é quando a gente se sente inferior próximo a uma pessoa. A maioria das pessoas, né, que a gente vê por aí, elas vão te dar conselhos e sugestões do tipo, muito bonitinhas, né, de se ouvir, do tipo assim, não, todos são iguais, não dê bola, né, óbvio, ontologicamente, né, em relação ao ser, né, filhos, né, do grande Criador, obviamente, todos somos iguais, né. Agora, quando a gente está falando de que existem no mundo pessoas, sei lá, que são mais bonitas que eu, existem pessoas que são mais inteligentes que eu, existem pessoas que têm mais dinheiro que eu. Ora, mas isso é uma constatação de uma realidade. Não é querer, não, somos todos iguais. Nesse sentido, não. Existe alguém que trabalha melhor que eu, existe alguém que tem mais fé do que eu, existe alguém que é mais moral do que eu. Olha, mas que problema tem isso? O problema é quando eu me sinto oprimido pela superioridade do outro, quando, na verdade, ao invés de eu tirar proveito no sentido de olhar para essa pessoa que é superior em alguma área da vida, de repente, que eu quero me desenvolver, e olhar essa pessoa como uma verdadeira inspiração e dizer assim, graças a Deus que existem pessoas melhores do que eu, graças a Deus que tem uma pessoa ali que é mais inteligente que eu. Por quê? Porque ao invés de eu me sentir oprimido e ter inveja dessa pessoa, eu deveria estar olhando para essa pessoa como alguém que ilumina a minha vida, no sentido de olhar e dizer assim, poxa, alguém alcançou esse nível, eu posso alcançar também. Entende? Essa é uma grande virada de chave, né? Se eu olho para a pessoa da qual eu olho e penso que ela é superior a mim em alguma coisa, sei lá, às vezes é por estética, é por finanças, é por inteligência, eu olho para essa pessoa e digo assim, poxa, que bom que tem alguém superior. Quando a gente vai para o nível moral, então nem se fala, né? Que bom que tem pessoas moralmente superiores a nós, né? Das quais a gente pode olhar para a vida delas e dizer, poxa, dá para ser assim. Passou alguém aqui no mundo, alguém na vida, né? Que conseguiu levar uma vida de uma tal forma que ela foi, de repente, até considerada santa, considerada herói. Poxa, dá para você, talvez eu não consiga isso, mas pelo menos eu posso mirar nisso e conseguir ser muito melhor simplesmente por essa pessoa ter existido, né? Então olha aqui que coisa, né? Isso é o contrário da gente ficar olhando e sentindo inveja da outra pessoa, né? Então essa inveja a gente precisa ter muito cuidado, né? Essa inveja, ela esmaga a tua alma, né? Essa coisa, no primeiro deslize eu já vou ali, já vou bater naquela pessoa, né? Então vamos parar com isso, né? Existem pessoas boas, pessoas generosas, pessoas que iluminam, né? Então se eu ficar procurando defeito, né? A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que ir lá e agradecer pelo bem que as pessoas fazem, ao invés de querer ficar dando porrada no mal que elas fazem ou no bem que elas deixaram de fazer, né?
Outra coisa também muito feia que a gente vê, assim, é a roda de amigos, né? É aquela pessoa, né? Isso é uma mania, assim, é muito feio. Isso tá muito presente também e a gente tem que acabar com isso pra gente acabar com a inveja, né? Que é aquela coisa do meu amigo aqui, o Pedrão. Não, o Pedrão aqui, olha, não, o Pedrão é meu amigo, então eu posso falar mal do Pedrão. Aí tu chega lá na roda de amigos, tu só fica diminuindo, né? Só fica diminuindo o Pedrão o tempo todo, né? Não, Pedrão, olha só, eu fico falando as coisas, os defeitos do Pedrão, expondo ele para todo mundo. Poxa, que coisa feia, né? Isso é uma corrupção da alma, né? Parece uma coisinha tão simples, né? Tão pequena, mas isso vai corroendo a tua alma, né? Era para tu fazer o contrário. Era para na roda de amigos tu estar falando bem do teu amigo. Era para na roda de amigos falando, né, do teu amigo que você ama, afinal de contas, né? Vocês são amigos, né? Era para mostrar o quanto, olha, essa pessoa, ela me ajudou em relação a isso, ela é uma pessoa boa em relação a isso. Sabe qual é o efeito que tem disso quando você começa a mudar esse olhar e essa postura diante da vida? Sabe o que acontece? Você melhora porque você está sendo uma pessoa generosa que consegue enxergar, né, consegue enxergar a bondade, consegue enxergar as qualidades da outra pessoa, e a outra pessoa da qual você está falando, ela também melhora. Sabe por que ela também melhora? Porque no fim das contas tu está pegando aquilo que existe de bom naquela pessoa e está conseguindo sobrepor isso em relação aos defeitos dela. Esse é o princípio básico, esse é o princípio psicológico básico, né? A pessoa passa a olhar para aquilo que você está olhando, né? Então, quando você se pegar numa situação em que você tem um amigo, um colega, do qual você tem uma inclinação a querer falar mal dessa pessoa, né? Mas essa pessoa é uma pessoa que você considera amigo, né? Amiga ou colega, você olha e diz, poxa, eu vou me calar aqui e eu vou lembrar das coisas boas que essa pessoa fez para mim. E eu vou escolher falar bem dessa pessoa. Eu vou escolher poder falar coisas boas sobre ela. Você melhora e a outra pessoa melhora. Isso é princípio básico psicológico, né? Ela passa a olhar para aquilo que você está olhando, né? Poxa, de repente o teu amigo está aí, né? O teu colega de trabalho, ele está aí esquecido das coisas boas que ele faz, esquecido do quanto ele já fez coisas boas e ele está ali mergulhado só em coisas ruins. Talvez tu possa ser o agente dessa mudança, né? Dessa transformação, dele poder olhar para outras coisas no momento em que você elogia essa pessoa, no momento em que você lembra que ela também faz coisas boas, né? Então, muitas vezes, ao invés de ficar nessa coisa de, não, olha só o meu amigo aqui, o Pedrão. O Pedrão é meio que um bosta aí, né? Mas ele é meu amigo, eu posso falar mal dele. Mas que coisa feia. Isso é uma verdadeira corrupção da alma, que a gente não seja assim, né? E que a gente consiga entender que não somos iguais. Ontologicamente, no sentido do ser, somos iguais. Mas, em algumas áreas da nossa vida, tá tudo bem admitir. Poxa, eu não sou superior. Existem pessoas superiores a mim. E que bom que tem gente melhor que eu. Poxa, imagina se eu quisesse dizer aqui, olha, o Rodrigo Hilbert, ele não é tão bonito, eu sou mais bonito que ele. Poxa, eu vou olhar pro cara e dizer, poxa, ele é mais bonito que eu. Que mal tem nisso? Eu vou ficar com inveja? Eu vou olhar para pessoas superiores, óbvio, usando só um exemplo estético aqui, banal, mas isso pode ser para qualquer área da vida, né? Tem pessoas moralmente superiores a mim. Eu vou olhar para essas pessoas e dizer, poxa, que bom que tem pessoas melhores do que eu, que essas pessoas podem ser inspiração para que eu consiga chegar mais próximo de onde elas chegaram. Né? Eu imagino olhar, não, a Gisele Bündchen, não, ela é bonita, mas ela não é tanto assim, ela tem um monte de defeito. Poxa, mas que mal tem em admitir que existem pessoas superiores a nós? Não tem em alguns sentidos da vida. Que bom, eu olho para isso e tiro como uma inspiração. Se eu não tenho a inveja da minha vida, na minha vida, eu não vou ficar nem um pouco incomodado em perceber que tem pessoas que realmente, né, são superiores a mim em alguma área, né? E que bom que a gente possa usar isso como uma inspiração e não como motivo de inveja. Então, saiba, preste atenção toda vez que vir esse movimento interior dentro do teu peito, do tipo assim, fulano é muito bom nisso e aquilo, né? Ela é uma pessoa, mas, né, em compensação, ela tem aquela ideia meio idiota. Saiba, a inveja está tomando conta da sua vida. Não seja uma pessoa assim, isso corrói a alma de todos os seres humanos. Então, que a gente possa olhar para as pessoas realmente começar a observar mais as qualidades delas, e quando vir esse movimento do peito de querer, poxa, agora eu estou esperando uma falha daquela pessoa, a hora que ela é muito boa, ela me ajuda, ela é realmente incrível, mas a hora que ela der um deslize, eu vou correndo lá pegar o porrete que está atrás da minha porta lá, para poder bater na cabeça dela. Saiba, você está sendo um invejoso, não faça isso, isso não vai ser bom para você. E o movimento contrário de realmente exaltar o que a pessoa tem de bom,
ajuda com que você melhore e com que essa pessoa melhore. Saiba, a grande definição da inveja é que a inveja, ela é uma compensação neurótica da tua autoestima, saiba? Toda vez que você se inclina a querer falar mal de uma pessoa, né? Saiba, por mais que você tenha razão em fazer, hein? Olha só, não estou dizendo, mas eu constatei a verdade e essa pessoa realmente errou. Não estou dizendo, pode ser que realmente tenha razão em ser, mas se esse movimento é o que aparece no teu peito, eu vou sair aqui falando mal da pessoa, saiba, você está se deixando corromper por esse vício chamado inveja. Não existe pessoas perfeitas. Se tu está querendo se relacionar com a perfeição de uma pessoa, sabe, você vai viver uma vida frustrada e triste no fim das contas. Porque todas as pessoas, inclusive você, inclusive eu, temos defeitos. Se a gente se relaciona com as pessoas a partir do apontamento de defeitos delas, a gente acaba se corrompendo e perdendo para esse mal chamado inveja. Então que a gente pare de invejar, né? A gente não tenha problema de ter opiniões diferentes dos outros, formas diferentes de pensar, né? Sobre algo, né? Que às vezes, muitas vezes é só uma opinião diferente sobre algo que você sequer investigou, mas porque a pessoa pensa diferente, você, não, então meu Deus do céu, ela não presta, ela é terrível, né? A inveja tem vida própria. Se a gente não cuida, se a gente não está atento a isso, ela acaba nos vencendo. Então, muitas vezes, voto de pobreza em matéria de opinião sobre aquelas coisas que a gente não investigou, que a gente pare de falar mal dos outros, que a gente olhe realmente, exalte realmente as qualidades, principalmente dos nossos amigos, principalmente das pessoas mais próximas, que a gente não fique querendo competir com as nossas relações mais estreitas ali e que a gente ajude uns aos outros a crescer e se inspire naqueles dos quais a gente olha e vê que tem uma vida realmente superior a nós, principalmente moralmente, né? Que a gente busque realmente modelos. A gente está carente, né? O nosso Brasil é o país que tem vários ídolos atletas, né? Que vão lá jogar futebol, que fazem gols, isso é ótimo, isso é excelente. Mas a gente é carente de ídolos morais. A gente não tem ídolos dos quais a gente olha, poxa, essa pessoa vive uma vida realmente moral, da qual eu olho e posso me inspirar. A gente é carente disso, são pouquíssimas pessoas. Então que a gente possa também olhar para as pessoas que têm uma vida moral superior e dizer assim, poxa, que bom, eu não invejo nem um pouco essa pessoa, né? Eu não fico olhando, nossa, que vida muito extrema, muito regrada. Não, que eu olhe realmente e tire isso como uma grande inspiração para que eu possa aplicar na minha vida também, tá bom, pessoal? Não nos deixemos vencer pela inveja. Essa foi a nossa live de hoje, live 235. Mais tarde voltaremos aqui para a nossa live. Hoje não, agora que eu acabei lembrando, hoje não teremos a live na parte do final da tarde, mas amanhã sim temos um encontro marcado aqui de manhã para a nossa live 236, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira a todos e até a próxima. Tchau, tchau.